Muito obrigado. Um grande prazer, uma honra estar aqui em Itapevi e estar com vocês, essa oportunidade muito especial para mim, que é fazer a abertura de um curso, de um prêmio do jornalista Ricardo Boechat, que, afinal de contas, era uma pessoa que tinha a língua solta. Ele falava como deve ser dito. Ele é um jornalista que honrava, orgulhava a profissão de jornalista. Então, nós o perdemos há muito pouco tempo e, simbolicamente, eu acho que a gente poderia começar o nosso curso fazendo um instante de silêncio pela importante figura que foi o Ricardo Boechat e também por esse momento tão tenso da democracia mundial, como já foi destacado pela professora Silene Victor na abertura do nosso encontro. Muito bem, então, dando sequência, eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar hoje é uma mistura de pesquisa de livre docência, que eu desenvolvi no ano passado na Universidade de São Paulo, onde eu sou professor, com também um olhar de cidadão. Afinal de contas, nós temos diversos papéis em nossa vida e esses papéis, em todo momento, se misturam, se imbricam e fazem com que nós nos tornemos pessoas potencialmente melhores. Eu espero que a contribuição que eu venha dar hoje seja positiva, no sentido muito mais de instigá-los a sair daqui com dúvidas, com questionamentos, do que com certezas. As certezas são o grande risco da nossa vida, são o grande perigo que nós corremos na nossa vida, especialmente jornalista. Jornalista não pode ter certeza de nada, tem que ter dúvida o tempo todo, tem que bater nas portas, tem que estar aberto para corrigir quaisquer falas que tenha feito. É uma atividade de muita responsabilidade, porque, afinal de contas, é uma atividade que é basilar para a função social, é basilar para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Estamos numa crise muito grande em diversos setores, também no jornalismo. Algumas frentes, de uma maneira orquestrada, colocam em xeque o papel do jornalismo, questionam veículos de comunicação e, acima de tudo, questionam a democracia. Questionar faz parte. Na verdade, é obrigatório que nós questionemos, né? A certeza, como eu já disse, é o maior dos perigos. Então, como eu falei, eu vou falar sobre opiniões voláteis e a expressão volátil vem um pouco da física, da química, é aquela ideia de que os corpos não têm necessariamente uma continuidade da matéria, eles se transformam. E, ao mesmo tempo, nós podemos entender que a opinião se transforma permanentemente. E isso é positivo. Afinal de contas, quando nós não estamos abertos a mudar de opinião, nós não estamos abertos à evolução. Todo mundo. E a sociedade precisa disso, precisa questionar, precisa observar. E como disse também, mais uma vez, remetendo à fala da professora Silene Victor na nossa abertura, é importante nós pensarmos quais são os veículos de comunicação efetivamente que nós estamos olhando, quais são as redes sociais digitais que nós estamos acompanhando. Será que, de fato, nós acreditamos na força das redes sociais digitais? Eu sou uma daquelas pessoas que não acreditam tanto, porque nada vem de graça. As coisas acontecem, elas são muito complexas, né? Então, talvez seja melhor eu mudar o microfone para um microfone bastão. Eu acho que dando uma certa microfone. Está incomodando vocês? Sim. O silêncio é a melhor resposta. Então, vamos fazer um pit stop aqui nos boxes. Não, pode deixar. Me ouvem? Melhor assim? Como eu não sou italiano, então eu não preciso das mãos para falar, né? Tá tudo certo. Na verdade, eu sou português. Eu só preciso de uma caneta atrás da orelha, né? Para pensar melhor e escrever minhas ideias. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre opiniões voláteis, sobre essa fragilidade, sobre essa transformação permanente da opinião e, ao mesmo tempo, de que maneira os cidadãos e a comunicação pública estão em diálogo. Nós estamos aqui num espaço público, eu quero também saudar aquelas pessoas que estão nos assistindo à distância, quero informar para elas que elas podem mandar perguntas para o e-mail prêmio, para quem é de antigamente, existia uma coisa chamada Dália, quando a gente não existia teleprompter, né? Então, a gente colava bilhetinhos nos cantos, eu acabei de fazer isso. prêmiojornalismo@canaltv.com.br
câmaraitapevi.sp.gov.br. As pessoas podem mandar o e-mail, nós vamos tentar respondê-los ao final. Aquelas perguntas que vierem e nós não conseguimos responder, eu farei questão de respondê-las a posteriori, né, por meio da Câmara de Itapevi. Então, fiquem à vontade. E mais para frente, a gente vai ter um momento de debate. Mas é claro, gente, a palavra está aberta desde agora. Para qualquer pessoa, se quiser levantar a mão e falar assim, você está sendo muito chato, tal. Aí, tem alguns seguranças lá fora, eu vou pedir para entrar e tirar essa pessoa, porque aqui, assim, é democracia, é a minha democracia, tá? E, afinal de contas, a opinião pública, ela só existe a partir de diálogo. O contrário não é opinião pública. Existe um pensador muito importante chamado Walter Lippmann, que tem um livro que é básico, chamado Opinião Pública, um livro que ele escreveu em 1922. Ele diz que nenhuma opinião é individual, porque a nossa opinião se forma a partir da observação de coisas que nós não observamos. Nós emitimos opinião sobre lugares, pessoas, fatos que nós não vivenciamos. Então, a nossa opinião não é necessariamente nossa. E existe um outro pensador russo chamado Mikhail Bakhtin, que diz uma coisa assim muito até simples na minha fala. Obviamente que a complexidade é grande, mas eu vou tentar simplificar dizendo o seguinte: nada que nós estejamos dizendo agora é puro. A sua essência vem de questões anteriores e vai influenciar questões posteriores. Isso se chama dialogismo, ou seja, tudo que eu disser aqui vem da minha vivência, vem do meu locus, vem do meu lugar de fala, vem do meu lugar de observação, vem da experiência de vida e vem da interação com vocês, certamente. Bom, então por que as opiniões são voláteis? Porque o ser humano, ele, convicto, quebra. Aqui acho que ninguém estudou engenharia, mas todo mundo sabe que um prédio, quando ele é rígido demais, ele não suporta movimentos externos. Por exemplo, países onde há movimentos sísmicos, abalos sísmicos, como México, Japão, os prédios precisam ter uma certa flexibilidade. Se nós formos rígidos demais na nossa opinião, certamente nós nos tornaremos obtusos. Vamos perder a oportunidade do aprendizado. Então, a opinião é volátil, ela se transforma. E o que faz uma opinião se transformar? Fatores internos, ou seja, as nossas convicções, as nossas predisposições, os nossos sentimentos, as nossas experiências. Puxa, quando a gente acorda bem, o mundo é um, quando nós acordamos mal, o mundo é outro. Então, a nossa predisposição fisiológica, a nossa predisposição emocional, quando nós, puxa vida, acordamos e temos um embate, seja com o motorista do aplicativo, seja com o moço lá da padaria, seja com a pessoa com quem nós vivemos e dividimos a vida, ou compartilhamos a vida, melhor dizendo, são essas sensações que vão mudar a nossa percepção. Mas um pouco mais do que isso, né? Existem situações macro, como, por exemplo, questões econômicas. E quando nós falamos de jornalismo e política, questões econômicas têm um impacto fortíssimo. Afinal de contas, em períodos recessivos, as pessoas se tornam um tanto mais obsessivas em relação aos seus posicionamentos. E existem outros aspectos, como o mundo que faz com que nós estejamos permanentemente em pressa. É uma sensação de que nós não temos tempo a perder. Então, já dizia uma certa música, nós temos todo o tempo do mundo. E, obviamente, ter todo o tempo do mundo é observar cada instante. E para o jornalismo isso é fundamental. Afinal de contas, o instante captado pode se tornar, como, por exemplo, o nosso colega Wagner Ribeiro, que é fotojornalista, pode se tornar talvez a foto mais importante da sua vida. Eu observava hoje pela manhã a notícia sobre aquele fotógrafo que captou a imagem daquele chinês que se colocou diante dos tanques. Vocês se lembram dessa imagem? Uma das imagens mais emblemáticas e bonitas do mundo. Ou seja, aquele rapaz teve a coragem de saber que a vida dele estava decidida naquele momento. Quando ele enfrentou o tanque, ele sabia que a vida dele estava com momentos contados. Não porque ele seria atropelado pelo tanque, porque havia uma publicização daquilo, mas porque ele já tinha um vaticínio, uma determinação de pena de morte. E ele se colocou diante de um tanque. Será que nós temos essa coragem? E a pessoa que conseguiu captar aquilo da janela de um hotel
imortalizou aquela cena. É uma cena de luta pela democracia. Eu dou a minha vida, como tantas pessoas já o fizeram, pela democracia. E é claro, mesmo o jornalista que fez essa foto, o fotojornalista, ele também correu riscos, afinal de contas, em situações ditatoriais, a nossa vida, às vezes, vale menos do que a nossa convicção, a nossa ideologia. Não vou fazer panfletos aqui de jeito nenhum, não é esse o meu objetivo. Mas é só para dizer que há situações de que a gente precisa, antes de tudo, descobrir o porquê. O porquê dos movimentos, o porquê dos posicionamentos, o porquê do ataque, por exemplo, à imprensa. Se nós temos redes sociais digitais hoje, e elas estão francamente, largamente estruturadas, talvez nós precisemos voltar às nossas redes sociais, às comunidades eclesiais de bairro, aos nossos clubes, aos nossos grupos, que são muito mais do que grupos de WhatsApp, são muito mais do que grupos de Facebook. O lado humano precisa ser resgatado, porque não há democracia nas redes sociais digitais. Existe uma coisa chamada algoritmo, e os algoritmos são acompanhados de outras estratégias, como, por exemplo, os bots. Bonita palavra, né? Bot. É uma maneira de dizer pilantragem cibernética. E os ciborgues. Existem pessoas, existem grupos, existem investimentos fortes no sentido de disseminar informação. Não somente informação falsa, também informação verdadeira, mas mais do que disseminação massiva, é importante que essa disseminação passe por um crivo, por uma responsabilidade. Disseminar informação, mesmo sendo verdadeira, é uma responsabilidade. Nós, jornalistas, eu também me coloco nessa posição, precisamos lembrar sempre que, antes de nós noticiarmos alguma coisa, nós precisamos verificar a relevância, a importância e o impacto disso para a sociedade, né? Afinal de contas, puxa vida, nós podemos acompanhar uma série de suicídios. Devemos notificá-los? Devemos noticiá-los? Como é trabalhar um assunto tão delicado quanto esse? Existem estudos que indicam que a noticiabilidade sobre isso é grande, afinal de contas, as pessoas têm curiosidade mórbida sobre. E, ao mesmo tempo, o risco é enorme de que isso gere um efeito cascata. Mas, ao mesmo tempo, não é assunto que nós possamos fechar os olhos. Afinal de contas, isso tem crescido em diversas populações. Então, como nós vamos trabalhar um assunto tão delicado quanto esse, sabendo da responsabilidade que nós temos como multiplicadores de informação? Então, por isso, mais do que ter acesso a uma informação, é importante que nós saibamos a responsabilidade de cada uma dessas informações. Bom, e aí, o jornalismo é um assunto presente, né? E eu gosto muito do Santo Agostinho, do filósofo, que dizia que é importante a gente pensar o presente a partir das relações temporais. E as relações temporais vão impactar a maneira como nós enxergamos o mundo. Os espaço-tempos, o cronos e o locus, são essenciais para que nós entendamos quem somos nós e o que aquela notícia representa. Afinal de contas, o mesmo fato ocorrido no Oriente Médio e um mesmo fato ocorrido em Itapevi, talvez sejam fatos diferentes. Porque existe um processo de cultura social, um processo de cultura de consumo, um processo de cultura simbólica. Então, não podemos esquecer que o locus é importante, que os loci são importantes e que o cronos, o tempo em que isso acontece, também tem uma relevância gigantesca. E a macro situação, o que vai impactar a nossa percepção. Então, Santo Agostinho dizia que o presente do passado é a nossa memória. E a memória é uma coisa tão importante que ela, em algumas sociedades, vem passando por um processo que eu chamo de memoricídio. Eu e alguns outros autores, como Fernando Baez, por exemplo. Memoricídio é quando se apaga a memória ou quando se reescreve a história, buscando-se uma tentativa de reexplicar aquilo que não deve ser reexplicado, deve simplesmente ser entendido. E o memoricídio muitas vezes acontece com outros processos, como, por exemplo, com um etnocídio. Ao apagamento das marcas culturais de um determinado povo. Por exemplo, no Brasil, a gente fala muito de genocídios, talvez o genocídio mais impactante que nós tivemos em todos os tempos, que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas talvez nós não possamos esquecer do genocídio que foi feito com a população dita indígena brasileira. Já começa por aí o etnocídio, né? Eles não eram índios, né? Afinal de contas, qual a relação do Brasil com a Índia? Nenhuma. Mas ok, nós
sabemos que houve um apagamento da cultura. E se a gente começar a olhar, nós temos um certo orgulho de sermos híbridos, de sermos mestiços. Todos nós, independente da nossa tez, da nossa cutis, dos nossos cabelos, do nosso sobrenome, sobrenomes os mais mesclados possíveis, né? Então, é importante a gente pensar que até mesmo nós que somos populações, teoricamente, que temos acesso à informação, muitas vezes perdemos as nossas raízes culturais ao longo do tempo. Seja feita pela comensalidade, pela comida que deixa de ser uma representação, seja feita pelos usos e costumes e linguagens. Então, é importante que nós avaliemos e valorizemos as diferenças e as características étnicas da nossa população. O presente do presente é a visão. Como é que eu enxergo isso? E se enxerga o presente a partir do jornalismo. É o jornalismo que vai dar o matiz, que vai dar as informações essenciais para que nós consigamos entender esse nosso universo, esse nosso mundo. E o presente do futuro é a espera. Afinal de contas, Machado de Assis dizia que não existe futuro, né? Porque quando ele chega, ele se torna presente. Então, é importante a gente pensar que presente, passado e futuro são elementos importantes para que o jornalismo entenda a si próprio e para que nós cumpramos o nosso papel social, que é o de informar e fazer com que as pessoas, de alguma maneira, possam, antes de tudo, questionar. Bom, é importante a gente pensar que existem vários momentos em que nós nos expomos, seja como jornalista, seja como comentarista. Nos últimos anos eu tenho feito bastante comentário político, né? E, às vezes, é importante nós lembrarmos que, antes de os veículos de comunicação serem jornalismo, eles são empresas jornalísticas. E as empresas jornalísticas têm objetivos os mais diversos. Objetivos comerciais, é natural. Afinal de contas, todos nós precisamos comprar o nosso pão na chapa e a média de café com leite todos os dias, sem os quais nós não viveremos. E mesmo sabendo que nesse leite há coliformes fecais e soda cáustica previamente informados. Ou seja, nós vivemos num mundo em que a toxicidade faz parte, é consciente, é assumida, e nós vivemos nele. Então, nós temos que saber até que ponto a toxicidade concreta e a toxicidade simbólica são mais perigosas. E cabe ao jornalista avaliar a sua contribuição para a diminuição dos efeitos colaterais da toxicidade simbólica. Bom, e aí eu falava há pouco dessa ideia que a gente tem de que nós estamos na rede. E se nós estamos na rede, basta para que nós nos tornemos pessoas enunciadoras. O risco da enunciação, o risco de falar, é talvez você não entender bem o enunciado. E como eu disse, existe uma característica, um conjunto de características, um conjunto de circunstâncias que nos levam essencialmente a entender qual é esse enunciado. Afinal de contas, a professora Silene citou lá na abertura a palavra misoginia. Afinal de contas, que mundo é esse em que a gente precisa ter uma delegacia das mulheres, ou delegacia da mulher? Eu me envergonho muito disso. E alguns vão dizer, não, mas isso é uma grande conquista democrática. E eu concordo. E, ao mesmo tempo, é uma grande derrocada social. Porque, afinal de contas, meu Deus, por que a mulher precisa ter uma delegacia só para ela? Por que a mulher precisa ter um vagão só para ela? Que absurdo! Porque se ela estiver fora daquele vagão, ela corre riscos? Que sociedade é essa que não respeita as características de cada um? Que sociedade é essa em que nós vivemos decidindo quem merece ou quem não merece viver? Seja pela amputação social da vida ou das suas relações sociais. Há poucos dias, 2 rapazes trocavam um selinho e foram brutalmente agredidos. Como você pode agredir uma pessoa quando está expressando carinho, amor, afeto? A minha mulher tem uma expressão que eu gosto muito. Ela diz que a salvação é uma questão individual. Então, se cada um cuidar da sua própria salvação, olha que sociedade melhor a gente vai ter, né? Puxa, eu vou tentar fazer a minha parte aqui, se eu acreditar em Deus ou não, ou em qualquer que seja o Deus em que eu acredite ou não, porque afinal de contas, o meu Deus não é melhor que o Deus de vocês, e afinal de contas,
a gente pode, até mesmo numa sociedade democrática, dialogar sobre isso. O seu Deus, o meu, o nosso, né? E a gente pode até fazer uma oração conjunta, com rezas diferentes, mas uma crença única, que é a crença na democracia. Eu acho que o jornalismo é a religião da democracia. E é uma religião que todos nós devemos professar. Sem jamais, e nesse sentido eu não sou ateu, eu acredito nessa religião. Mas a gente precisa professar com muita certeza e com tolerância. Bom, Tambúcio e outros autores, eles falam que a arquitetura, os algoritmos e os efeitos da rede, da plataforma, mudaram a forma como as notícias são criadas e divulgadas. É importante a gente pensar isso, porque quando nós acreditamos que estamos disseminando uma informação, é delicado a gente saber que nós não decidimos quem vai receber a nossa informação, a menos que nós façamos um direcionamento para essa pessoa. A rede, ela tem uma autoconformação, uma autorresolução, uma autodeterminação que vai muito além dos nossos desejos, que vai muito além dos nossos objetivos. Embora as mídias sociais tenham facilitado e diversificado o processo de difusão do conhecimento, leia bem, de facilitado, eu acrescentaria, e dificultado, ainda que tenha diversificado, essa diversificação nem sempre é a plena diversidade, ela obviamente faz a difusão, uma difusão diferente, porque nós entendemos ao mesmo tempo que ela é massiva e ao mesmo tempo é dirigida. É interessante isso, né? Porque quando eu comecei a dar aulas, né, há uns 25 anos passados, eu tinha 2 ou 3 anos de idade, né? Eu era um prodígio. Bom, naquela época, né, eu certamente falava bastante e mais claramente sobre o que era comunicação de massa e comunicação dirigida. Hoje essas coisas estão mais confusas, né? Afinal de contas, quando a gente pensa no Facebook, é comunicação de massa ou dirigida? Aí, se vocês me permitem um pleonasmo intencional, eu diria que é tudo ao mesmo tempo, simultaneamente agora, né? Existe uma simultaneidade, uma ubiquidade, né? É mais de uma coisa. Então, essa simultaneidade faz com que nós caiamos, em algum momento, em armadilhas. E cair em armadilhas é uma coisa fácil, né? Principalmente para quem está convicto da sua própria certeza. Bom, então esses processos de difusão do conhecimento vão oferecer um terreno fértil para a criação e propagação de desinformação. Ou seja, informação pode gerar desinformação. Como é que pode ser isso? Faz sentido uma coisa dessa? É o que eu falei há pouco, né? De que informação nós estamos falando? Ela passou por um filtro, por uma checagem, por uma avaliação. Ela tem a possibilidade de ter 2 opiniões diferentes, né? E é essencial que nós permitamos falas diferentes. Ontem eu ouvi uma entrevista na CBN, na verdade uma espécie de debate na CBN à tarde, e a âncora do jornal, ela falou uma coisa assim, que de tão óbvia era necessária ser dita. E eu gosto muito de lembrar o Nelson Rodrigues, que apesar de ser odiado por algumas pessoas por ser aparentemente um autor machista, ele era, antes de tudo, um observador da nossa sociedade, uma sociedade caótica em termos de costumes, né? E ele dizia que só os profetas enxergam o óbvio. E é necessário que nós repitamos o óbvio tantas vezes quantas forem necessárias para que nós entendamos que aquilo está na nossa frente. A gente tem uma certa dificuldade de observar certas coisas que estão à nossa frente. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mesmo aqueles que são treinados como jornalistas para observarem as filigranas do dia a dia, os detalhes do dia a dia. Mesmo para aqueles que são treinados para observar aquilo que está entre parênteses, entre aspas, que está nos bastidores. E aí, ela disse uma coisa que eu achei bem interessante. Tatiana Vasconcelos. Ela falou assim, nós estamos aqui debatendo sobre democracia. Nós aqui estamos debatendo sobre um assunto que é importante, que é você permitir a democracia. Então, eu não vou chamar, para falar aqui, uma pessoa autoritária, eu não vou chamar uma pessoa ditatorial. Quando nós falamos sobre diversidade, eu não vou chamar um homofóbico. Quando nós falamos sobre direitos femininos, eu não vou chamar um misógino. Então, não é isso que é dar voz múltipla. Isso não é dar voz múltipla, isso é incentivar
e dificultar as relações da sociedade. Então, quando nós permitimos que as pessoas tenham plena possibilidade de agredir a democracia, nós também não estamos contribuindo com a democracia. Então, é importante a gente também pensar isso. O que é pluralidade? Pluralidade é permitir às pessoas formarem os seus próprios juízos, sem necessariamente dar um juízo de valor a priori, pré-determinado. Nesse sentido, é importante que o jornalista tenha consciência da sua responsabilidade absoluta. Bom, e aí a gente chega numa palavra que foi eleita no ano passado como a mais importante em 2018. Tóxico, toxicidade. Eu falo de infotoxicidade. A informação pode ser negativa para alguém? Sim, claro que sim. Afinal de contas, quando você começa a disseminar, como eu já disse, episódios de suicídio, você estimula o suicídio. Quando você começa a disseminar, a propagar, a mostrar de uma maneira clara episódios de terrorismo, você faz com que aquelas pessoas, de alguma maneira, se tornem algum nível de herói. E a gente sabe que existe uma coisa chamada síndrome de Estocolmo, né? De você se apaixonar, literal ou figuradamente, pelo seu algoz. Afinal de contas, puxa vida, será que eu posso gostar de um bandido? Será que eu posso gostar? Sim, pelo mundo afora, eles são idolatrados. E quando eu falo de bandido, a gente pode até ampliar um pouquinho o conceito. Pode não ser necessariamente uma pessoa que esteja no sistema prisional, pode não ser necessariamente uma pessoa que tenha cometido um crime de acordo com o Código Penal, mas pode ser uma pessoa que defenda, por exemplo, a exclusão da sociedade, pode ser uma pessoa que defenda a inferiorização das mulheres ou da população LGBTQIA+. Conversava esses dias com o professor Wagner Ribeiro e nós falávamos como é complexa a nossa sociedade, né? Como que a gente começa a colocar um monte de letras e a sociedade talvez não consiga entender que antes de entender o que é a letra, basta que você entenda o que é a pessoa, né? Tá tudo bem, independente da letra que você seja, pode até ser H, J, não faz diferença, mas basta que nós tenhamos um discurso de tolerância e de permitir que a infotoxicidade, ou seja, a informação como deturpadora da sociedade, não nos atinja. E cabe ao jornalismo, sem querer dar nenhum superpoder ao jornalista, de jeito nenhum, nós somos pessoas como outras quaisquer, que também estamos expostas à infotoxicidade, também podemos cair nas mais incríveis armadilhas, a responsabilidade de cumprirmos o nosso papel. Bom, e aí, eu falava há pouco sobre ter certeza, e eu sempre repito isso quando eu falo com os meus filhos, né? Questionem. Quando eu falo com os meus alunos, duvidem de mim, chequem, confirmem, porque afinal de contas, o único caminho para ter certeza é não ter certeza, é questionar, é colocar a informação sempre, mas será mesmo? E nós precisamos aprender, o que não é fácil, a sermos questionados. É também um processo evolutivo. Afinal de contas, quando a gente leu bastante, quando a gente pesquisou durante muitos anos, eu devo ter aí uns 30 e poucos anos, mais ou menos, de estudos, né? Desde a minha mais tenra idade até a minha mais satisfatória idade. Nesse período todo, devem sair uns 30 anos, mais ou menos. E aí, quando um aluno fala assim, mas você tem certeza disso? Depois de você ter feito uma revisão bibliográfica sobre o autor, a primeira coisa que você tem vontade de falar assim, ô Fedelho, parabéns por você me questionar. Porque, afinal de contas, todas as vezes que você me questiona, você faz com que eu procure ser uma pessoa melhor, no sentido de que, poxa vida, né? Eu preciso ser tolerante para ser questionado e eu preciso ter certeza do que eu estou dizendo. Não é o meu achismo, o meu posicionamento. E nós vivemos na sociedade das informações vazias, das informações, é mais ou menos como se nós dessemos um presente com uma caixa vazia. As pessoas afirmam categoricamente coisas sem respaldo. E cabe ao jornalista checar aquelas informações. Existe uma série, melhor dizendo, de institutos, de programas de checagem de notícia.
E a que ponto nós chegamos? Afinal de contas, não sei se você sabe, mas o The Washington Post, ele tem um mentirômetro que ele avalia o nosso simpático e cabeludo presidente Donald Trump. E o Donald Trump produz mais de 10 mentiras por dia. Olha só que cara criativo, né? Se ele fizesse, sei lá, coisas mais úteis, como lavar roupa, lavar louça, cozinhar, né? Encher uma laje, ele seria muito mais útil, mas talvez ele se divirta mais. Ele fica, em média, 3 horas por dia, trancado no seu gabinete, fazendo mentiras. Se vocês forem lá no site do The Washington Post, vocês vão poder checar, porque eles verificam todos os dias quantas mentiras ele criou. E ele faz isso em escala, em linha de produção. Olha que incrível, né? E a gente chega num ponto de que ele é o presidente dos Estados Unidos, do país mais importante, do planeta ainda, pelo menos por enquanto, né? Então, é importante nós avaliarmos que as mentiras estão aí para quem quiser recebê-las. Então, quando a gente fala de mentira, é interessante também a gente pensar, passar um pouquinho aqui para frente, de que as mentiras elas não são gratuitas. Se existem fake news, e algumas pessoas não gostam dessa expressão, falam que se for fake não é news, e aí não vamos entrar aqui em purismos, né, semânticos, é importante a gente pensar que se existe fake news, existem fake writers. Existem pessoas que criam. E existem fake readers. Pessoas que consomem, que absorvem. As coisas não são de graça, né? Só existem drogas porque existe um sistema de circulação, de consumo, de produção, de distribuição. A gente pode até chamar de uma indústria. Assim como também é uma indústria da distorção, da extorsão informativa. Porque estão nos roubando, estão nos enganando. E existem fake writers. Muitos de nós aqui já devemos ter escrito os textos ghost, né? Discursos, artigos. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, né? Faz parte da nossa vida. A gente escrever em nome de alguém. A gente escreve, uma pessoa assina. Então, quando a gente é ghostwriter, nós não somos fake writers. Nós estamos escrevendo coisas que estão sendo endossadas pelos fatos. E é importante nós lembrarmos que, no momento em que a gente constrói um cenário em que as fake news são consumidas, lidas, absorvidas, e há uma indústria de ciborgues, há uma indústria de bots, há uma indústria enorme e muito bem financiada para que isso fique de pé e para continue funcionando. E aí a gente entra num ambiente um pouco mais caudaloso, um ambiente um pouco mais perigoso, que é hoje o ambiente das deepfakes. Não me refiro aqui da chamada deep internet. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das mentiras que são profundas. Tem um autor francês já falecido chamado Jean Baudrillard. O Baudrillard falava muito de simulacros e simulações. Grosseiramente falando, as simulações são aquelas situações nas quais você vê algo que parece verdadeiro e você sabe que parece verdadeiro, mas não é. E os simulacros, simplificando ao máximo, são aquelas situações nas quais você vê algo que parece verdadeiro, mas você acredita que seja verdadeiro. Dá um exemplo para vocês. Acho que todo mundo aqui assistiu Matrix. É um bom exemplo, talvez, né? Mas, nas palavras do Jean Baudrillard, o melhor exemplo do simulacro é aquele filme, para a gente também pegar alguma coisa mais fácil de degustação, né? O Show de Truman. Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, faça isso, porque é muito bom, né? E, às vezes, não dá uma certa sensação assim, de olhar e pensar, meu Deus, será que tem uma câmera ali me olhando? E pior que tem mesmo, né? Tem várias. É o meu momento assim, de ser cercado por paparazzis, né? Várias câmeras me olhando e tal. Mas o fato é que, cada vez mais, nós estamos cercados por esse cenário, por um cenário duvidoso. Um cenário, inclusive, que tem uma coisa bacana, né? Porque antigamente a gente falava muito de invasão de privacidade. Quando as pessoas se metiam na vida da gente, quando tentavam descobrir. Hoje, a gente tem uma evasão de privacidade. Quem aqui não fez um post hoje? Quem aqui não fez um post essa semana? Aqueles posts assim, o post da perfeição, né? A gente capricha na foto, no sorriso, tira aquela foto no espelho, né? Faz aquele carão, aquele sorriso, vê se não tá, o dente está sujo de alguma coisa, de batom, de alface, e
para o mundo, né? Então, as pessoas sabem que nós estamos em Itapevi, as pessoas sabem o que nós estamos fazendo, ninguém está nos vasculhando, não. A Siri, por exemplo, nesse momento, a qualquer momento, ela pode abrir e falar assim, não tenho informações, neste momento, sobre escola do parlamento. Isso acontece na vida da gente. Nós estamos sendo permanentemente ouvidos, vistos, monitorados. Mas não é porque tem KGB, CIA, é porque nós fazemos isso. Nós evadimos a nossa privacidade. Nós abrimos, escancaramos as janelas da nossa casa. Nós abrimos os nossos armários para que as pessoas saibam o que tem lá dentro. A nossa vida está escancarada. E não é pelo jornalismo, é por nós mesmos. É por aquela presunção, aquela arrogância de achar que nós temos muito poder porque agora existe rede social digital. Isso é uma armadilha enorme. Para todos nós. Para cada um de vocês, para cada um de nós. Para cada cidadão. Então, quando a gente fala assim, a democracia é isso, é você poder falar o que você quiser. Democracia é isso, é você poder postar o que você quiser. Nossa, que visão torpe de democracia, né? Eu não acho que democracia é falar o que você quiser. Todas as pessoas têm que ter filtros culturais, filtros sociais. Eu não posso dizer o que eu acho das pessoas simplesmente porque eu quero e acabou. Tem que ter responsabilidade enunciativa para o jornalismo e para o cidadão. Eu não posso simplesmente fazer afirmações, conjecturas, sem ter base, sustentação e, acima de tudo, empatia. Poxa vida, eu posso, de repente, olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é feia. Será que antes eu já dei uma olhadinha no espelho? Será que antes eu já fiz uma autocrítica? Será que antes eu pensei, o que a minha palavra representa para essa pessoa? Qual o impacto disso, né? Então, poxa vida, há enunciações que podem ser silenciadas. Isso não é ditadura, não. Isso é bom senso, empatia. Isso é responsabilidade. E a gente tem que ter responsabilidade social, não é a empresa fazer coleta seletiva. Responsabilidade social é tudo, gente. É nós interagirmos uns com os outros. É eu olhar para a pessoa e, claro, eu nunca vou saber, nossa colega aqui, o que ela sente de fato. Poxa, ela é mulher, ela é muito mais jovem que eu. Eu não vou saber, mas eu posso, pelo menos, tentar respeitar o que ela venha sentir, né? E tentar pensar, puxa, como é que deve ser mulher? Puxa, numa sociedade como a nossa, será que eu consigo me colocar no lugar dela? E para o jornalista isso também é muito importante. Eu preciso me colocar no lugar das minhas fontes. Eu preciso ter responsabilidade em relação ao que as minhas fontes representam para essa sociedade. Não é gratuito. Poxa, até que ponto eu posso divulgar? A gente vê agora um momento bastante importante com os vazamentos que tem havido em relação ao Telegram. O Glenn, por mais que, em tese, as pessoas saibam quem são a fonte dele, ou pelo menos acham que sabem, em momento nenhum ele revela a fonte. Ele não revela a fonte, obviamente, porque ele está protegido pela Constituição de 88, mas a Constituição de 88 talvez não esteja tão protegida assim, né? Então, ele pode ser preso a qualquer momento? A gente sabe que sim, né? Ele tem esse risco, mesmo sendo um cidadão americano, com residência permanente no Brasil? Pode. Nós sabemos que as questões estão cada vez mais confusas. Sempre foram, né? Porque, afinal de contas, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, já dizia Jean-Jacques Rousseau, né? Então, dentro desse cenário de fake news e fake writers e deepfakes, as deepfakes são aquele efeito profundo de construção de ambientes falsos. E a tecnologia também ajuda muito nisso, porque nós somos bastante babões da tecnologia, né? Nossa, olha só que bacana, a gente tem um celular, um iPhone, sei lá qual é o número que está agora, é 11, é isso? Nossa, eu vou empenhar o meu fígado, meus rins, para poder tê-lo. É claro, gente, é cultura material do consumo. Faz parte. Não precisamos nos envergonhar disso, né? Mas não é a tecnologia que salva e não é a internet que resolveu o mundo. Todas as vezes que nós passamos por grandes transformações, seja a primeira máquina a vapor, seja o motor a explosão, seja o primeiro avião voando,
Tudo isso, gente, faz parte de um processo evolutivo. E daqui a algumas décadas, nós vamos olhar para a internet como nós olhamos hoje, e talvez ela pareça uma coisa assim, retrô, uma coisa mais antiga, que talvez não tenha tanta relevância. Então, a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso e olhar a internet com muita atenção. Afinal de contas, ela se transformou num ambiente fundamental de consumo de informações. E nós nos tornamos objeto delas. Eu me lembro que uns anos atrás as pessoas falavam assim, puxa, mas será que as redes sociais vão começar a cobrar? Cobrar para eu estar no Facebook? Isso se foi discutido pra caramba. E eu sempre dizia, não, já cobra. Você já paga por isso, né? Você dá as suas informações, você abre a sua vida, né? E a tecnologia evolui para que você abra mesmo. Vocês sabem que o áudio pode ser captado, a imagem pode ser captada, não quando você decide, mas a todo tempo. Bacana isso, né? Dá um certo medo. Para quem leu 1984, O Grande Irmão, dá uma certa agonia. E hoje isso é cada vez mais comum. A gente passa nos ambientes, tem câmeras para todos os lados. E a ideia é de que as câmeras vão nos proteger. Eu sempre lembro de um filósofo inglês chamado Paine. Ele dizia que quando nós inventamos os governos e as roupas, nós perdemos a nossa inocência. Pois não. O colega tem uma pergunta. Então, aí você falou no livro, aí uma das formas de controle social nesse livro é apagar o passado. Apagar o que acontece, vamos esquecer para a gente não ter uma memória disso, não ter um registro disso, não poder, né? Você acha que esse imediatismo que a gente tem de informação nas redes sociais, na internet, que faz com que o que aconteceu ontem já fique velho, porque 10 outras coisas foram incluídas ali na pauta do dia. Você acha que isso contribui para que a gente esqueça o passado, para que a gente tenha pouca relevância, as coisas que acabaram de acontecer? Certamente, certamente. Afinal de contas, às vezes nós confundimos como se a nossa vida fosse um feed, né? Não, não é. Nossa vida é muito mais do que isso, né? Então, é aquela sensação, aquela angústia do tipo, meu Deus, hoje eu não vi ainda as redes sociais. Mesmo se você ficar um dia sem ler jornais, revistas, assistir o noticiário, você vai continuar vivendo. E há uma sensação de imediatismo, como você ressaltou, e um revisionismo histórico, como o George Orwell propôs, e como aquele filme bacana, né, Fahrenheit 456, que os bombeiros servem para pôr fogo. Já assistiram esse filme? É sensacional, porque assim, qual a função do bombeiro? Incendiar as coisas. Você fala, como assim, né? Incendiar livros, incendiar obras de arte, incendiar CDs, LPs, fitas cassete, qualquer coisa que possa, de alguma maneira, remeter ao passado. E a ideia do revisionismo é um pouco disso, né? Porque nós corremos tanto adiante de nós mesmos que dá uma sensação de que o passado não consegue se consolidar. Como se fosse uma grande arquitetura de cartas, né? Que vai se desmontando e nós não conseguimos mais olhar. Vemos apenas um horizonte, né? Para trás e um horizonte para frente, porque nós estamos em permanente busca. Então, sim, acho que é um pouco da ansiedade contemporânea, né? Dessa volatilidade, né? Dessa liquidez permanente do nosso mundo. Bom, e aí a gente, além disso, tem estratégias muito fortes, né? Para destruir e para consolidar. O astroturfing, por exemplo, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo cunhado por um ex-senador norte-americano, e AstroTurf era o nome de uma empresa que fabricava grama sintética, ou seja, grama sem raiz. O AstroTurfing é a notícia sem raiz, ou seja, é quando você divulga alguma coisa sem que você perceba quem está divulgando. Você fala, mas isso é fake news? Pode não ser necessariamente fake news, mas quando você divulga alguma coisa que não tem raiz, não tem fundamentação, pode até ser verdadeira, mas tem aí uma distorção a priori. Outro elemento importante que surgiu no século XIX são os think tanks ideológicos. O que eles são? São centros, abre aspas, de pesquisa, fecha aspas, que consubstanciam, municiam, alimentam a sociedade de informações. E esses centros, os think tanks,
se respeita. E na rede, isso cada vez acontece menos, né? No entanto, hoje vivemos em um mundo online em que a homofilia, essa ideia de centralidade do homem, não é resultado das nossas próprias escolhas, mas objetivo de algoritmos que filtram tudo o que não gostamos. Alguns chamam isso de viés de confirmação, como Kahneman. Outros chamam isso de consonância cognitiva, como Festinger.
A ideia de você procurar elementos que vão reforçar a sua própria ideia. Então é super bom, né, quando você conversa com uma pessoa que pensa igual a você. Eu estou certo, né? Como é bom estar certo, né? É o conforto perigoso, porque o conforto pode ser muito perigoso, né? Então é importante que nós conversemos com pessoas que pensam diferente. É importante que nós conversemos com pessoas que pensem diferente sobre muitas coisas, para que nós possamos, a partir da nossa responsabilidade ética jornalística, definir efetivamente quais são os caminhos para que nós possamos escrever, divulgar, disseminar sobre aquilo. Sem que isso se perceba. O pior é isso. A gente nem percebe, porque o conforto é uma coisa tão boa, né? Quando a gente, né, senta naquele sofá agradável, o sofá vai se acostumando às nossas costas ao sofá. Então, é muito fácil, mas é muito perigoso, porque talvez nós percamos a nossa energia muscular, opinativa. A opinião também é um músculo, precisa ser exercitado. O debate é o exercício que fortalece a nossa musculatura opinativa. Essa quantidade prodigiosa de informação pessoal e o enorme número de vestígios que deixamos, aquilo que eu falei, né? Todo mundo vai jogando migalhas de pão pelo caminho. E ao longo do caminho a gente vai ser seguido, porque alguém vai comer esse pãozinho que a gente foi deixando no caminho. O colega tem uma pergunta? Deixa eu te levar o microfone. Obrigado. Você acha que quando um determinado veículo de comunicação assume uma determinada linha editorial, ele entra nesse perigo de estar falando só para o círculo dele, de pessoas que pensam igual a ele, ou ele simplesmente está mostrando um determinado ponto de vista para que todos possam acessar esse ponto de vista? Ótima pergunta. É interessante a gente pensar que nós nos enganamos muito, né? Nós achamos sempre que todo mundo é plural, que os veículos são plurais. Alguns veículos adotam determinadas posturas. E eu acho que é correto, é lícito, né? É lícito você dizer, olha, eu voto no partido tal. É lícito você dizer, a minha ideologia é tal. É lícito você explicitar o que você pensa. O que eu não acho que é lícito é você reforçar mentiras, não é lícito você reforçar preconceitos, não é lícito você estimular a violência, seja ela concreta ou simbólica. Não é lícito você institucionalizar questões que são agressivas à sociedade. Então, de modo geral, nós temos uma certa afinidade pelos veículos de comunicação, pelas redes sociais digitais, ou pelas mídias sociais digitais. Algumas pessoas gostam mais de Facebook, outras pessoas gostam mais do Estado de São Paulo, outras pessoas gostam de ouvir a Jovem Pan, outras pessoas gostam de ouvir a CBN, tem gente que gosta da Carta Capital. Então, é importante essa pluralidade. Mas é lógico que se eu sou contra a Band FM, se eu sou contra a Globo, se eu sou contra, eu preciso saber por que eu sou contra. E eu não posso ser contra sem acompanhar, sem monitorar. Para o cidadão médio, talvez seja mais confortável. Não, eu gosto de ler, sei lá, a Brasil de Fato, eu gosto de ler, sei lá, qualquer coisa, a Veja. É mais fácil. Para o jornalista, não pode. Sim, eu tenho que ler Carta Capital e Veja. Tenho que ler as duas, né? Qual que está certa? Não existe certo, né? Eu preciso monitorar para saber o que está acontecendo. Claro, todos os veículos de comunicação têm aquela ideia do escuta, né? De você monitorar profissionalmente o que os outros veículos estão fazendo. Desde lá atrás, quando tinha um rádio escuta. Mas é importante que o jornalista monitore. Puxa vida, eu odeio a maneira como essa pessoa fala na rádio. Mas é importante a gente monitorar. O que ela está falando de relevante, o que não está falando, como é que isso pode ser influenciador no meu processo de compreensão. Outra colega quer fazer uma questão? Você falou das estratégias, né, o astrofeeling, enfim, tanks e tal, como estratégias mercadológicas. Só que, de certa forma, desculpa, elas são mercadológicas e também eu sinto que a nossa privacidade é muito hackeada, sabe? Porque a gente acaba, por exemplo, para entrar numa rede social, a gente é obrigado a deixar todas essas informações e a deixar eles acessarem tudo isso. Isso acaba sendo até uma questão de direitos humanos, né? Porque eles fazem tudo isso, toda essa lavagem cerebral, então é uma questão de direitos humanos, é uma questão de democracia. E qual será o papel da comunicação
no meio em que os nossos dados, no meio em que a nossa privacidade não existe mais, sabe? É interessante porque você disse que nós somos obrigados a dar todos os nossos dados quando nós entramos. Mas se você der um passinho para trás, a gente vai dizer que nós não somos obrigados a entrar. Não somos, né? Existia um momento que parecia assim, que se você não estivesse no Facebook, você não existiria. Você não tem vida. Como assim você não está no Facebook? Quem é você? De que planeta você é? Né? Jesus. Mas o fato é que você tem toda a razão. Só que nós, muitas vezes, não nos apercebemos de violências porque a violência se naturaliza no ambiente, né? Então, sei lá, quando alguém faz uma piada sobre a sua etnia, sobre a sua identidade de gênero, sobre a sua orientação sexual, sobre alguma característica do seu corpo, isso vai se tornando, às vezes, uma coisa até meio que banal, né? Eu até, uma certa época, eu era estrábico, né? Então era muito, muito comum as pessoas assim, ô, zarolha, caolha, não sei o que, elas brincavam muito comigo. Brincavam muito comigo. Quando isso não é uma brincadeira, né? E às vezes a gente assume isso como uma coisa, né? Mas a pessoa tá falando isso, mas ela está falando de boa, né? Ah, sei lá, é desprezo em relação a gênero. Acho que a gente pode trabalhar muito forte nesse conceito das mulheres, né? Afinal de contas, as mulheres, ainda na nossa sociedade, mesmo sendo o número majoritário de eleitoras no Brasil, tem mais mulheres do que homens, elas são desprezadas, né? Mas mulher também, né? Mulher dirige mal, é mulher que estava dirigindo. Esse tipo de coisinha que vai sendo repetido é uma forma de violência. E é uma forma de violência que se naturaliza, se banaliza. E quando você acha natural essa violência na sociedade, isso passa a ser normal. No momento que alguém levanta a mão e fala assim, opa, peraí, o que você falou mesmo? Isso gera um certo choque, mas isso precisa gerar ondas disseminadoras. Eu costumo dar aula em algumas universidades, né, geralmente de públicos, não necessariamente socioeconomicamente, mas culturalmente mais privilegiados, né, tiveram mais acesso à informação. Então, é muito comum que as meninas, por exemplo, achem que elas são empoderadas, né? Não, tem poder, é mulher, não passarão. Só que eu digo, olha, o mundo real não é esse. O mundo aqui, extramuros, não é esse. É terrível. E aí a gente vai naturalizando, banalizando e achando normal nós darmos os dados para as redes sociais digitais. É isso ou nada, né? Ninguém vai te obrigar a entrar lá, a não ser essa demanda social pela qual nós passamos. Nós somos meio que abduzidos, né? Levados para. Eu tenho uma preguiça desgraçada de redes sociais, né? Poderia utilizá-las muito mais. Não fosse o nosso colega Wagner Ribeiro, eu sequer teria feito um post. Ele levantou a mão dizendo presente. Então, Marielle. Vocês estão devagar, hein? Professora não pode fazer pergunta. Pode. Você pode fazer, na verdade, você pode dar a resposta. Só vou fechar aqui. Então, acredito que nós precisamos entender até que ponto essa troca vale a pena para a gente, né? E não que a gente simplesmente vá no embalo. Ainda há desinformação sobre o risco que a gente corre nas redes sociais digitais. Olha só, acho que indo ao encontro da pergunta dela, Luiz, o que você falou, acho que tem um ponto interessante para a gente trabalhar, que é a questão da normalidade. Como que nós estamos conseguindo tratar algumas questões com normalidade. Circulou durante um tempo recente, acho que não mais do que um mês, um vídeo da Meryl Streep, estava legendado, em que ela até se emocionou no finalzinho dele, dizendo que quando um chefe de Estado ele oprime, e no caso do Trump, quando ele ridiculariza em praça pública um jornalista com deficiência, que ele imitou, né, a deficiência do jornalista, ele está chancelando. Tá? E nós temos visto isso no Brasil. Só que as mesmas pessoas que compartilharam esse vídeo, que é muito clara a fala dela, é um chefe de Estado chancelando, ele está endossando, porque ele acaba sendo uma referência, não tem como. E as mesmas pessoas nas mídias sociais, ali tem 15 milhões de visualizações, enfim. Entre essas pessoas, também tem as que hoje dão risada quando o presidente ridiculariza uma mulher, principalmente
a questão da mulher, das minorias, dos indígenas. Então, não sei se você consegue trabalhar que areia movediça é essa que nos remete para essa normalidade. Por que estamos conseguindo trabalhar isso de forma tão banal? Obrigado, Ci. É interessante porque existem alguns conceitos que são institucionalizados, né? No Brasil, nós temos o direito romano, que é o direito escrito. Em alguns países, existe aquilo que chama-se direito consuetudinário, o direito dos costumes. Mesmo no direito romano, as decisões tomadas, elas passam a valer como referência de interpretação da lei. Por exemplo, aquilo que o STF mais ou menos determina, passa a ser a interpretação da lei, chama-se jurisprudência. Na semana passada, nós tivemos um episódio interessante no Rio de Janeiro, em que um prefeito decidiu censurar, e não cabe a um prefeito a censura. Talvez a gente possa até olhar a palavra censura até com um pouco mais de generosidade, né? No sentido de que talvez algumas coisas possam ser censuradas mesmo. Então, se eu faço um comentário sobre um jornalista que tenha uma deficiência física, sim, eu preciso censurar uma coisa dessas. Não é para ficar fazendo graça com isso, não é desrespeitoso. Se eu tenho lá um vídeo mostrando meninos matando outras crianças, eu tenho que censurar esse vídeo, porque isso vai fazer mal para a sociedade, altamente tóxico. Então, eu acredito que a institucionalização, às vezes, se equivoca. O Tribunal, o TJ do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou o impedimento a essa censura. O presidente do TJ, que tem essa prerrogativa por lei, ou seja, ele pode impetrar uma determinação sobre uma determinação já dada, ele derrubou a liminar de um outro desembargador e autorizou a cassação, a apreensão dos livros lá, ditos, né, pelo prefeito do Rio de Janeiro, né, o Marcelo Crivella. Eu sou carioca, por coincidência, né? E o Marcelo Crivella, ele decidiu, e aí o desembargador, o presidente do TJ, decidiu que ele, ok, pode ir lá e pegar os livros que são erotizados, pornográficos. Eu fico imaginando, puxa vida, que um beijo que nem era um beijo, assim, era um beijo, né? Isso é erótico? Isso faz mal para as pessoas? Nossa, eu fico imaginando que talvez um tapa, uma arma, isso eu não gostaria que meus filhos vissem, né? Ver alguém se beijando, não vejo problema, né, gente? Talvez meus filhos não devam ver pessoas tendo relações sexuais, mas dependendo da idade. Depois de uma certa idade, cada um decide o que quer ver, né? Mas, principalmente se houver consenso. Então, uma pessoa dando um beijo na outra, de maneira consensual, carinhosa, afetiva, não tem problema. E desrespeitou-se uma jurisprudência já dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha só que interessante, já havia uma institucionalidade sobre isso que foi derrubada. Então, concordo, Silene, quando você reforça determinados conceitos, isso vai se naturalizando. Então, se você fala assim, mas mulher é feia, não sei o quê, tal, fica natural alguém dizer se a mulher é feia ou não. Quem tem o direito de dizer se a mulher é feia ou não? Né? Quem sou eu para avaliar isso? Como é que a gente pode achar engraçado esse tipo de coisa? Como é que nós podemos achar natural fazer piada sobre gays, sobre negros, sobre mulheres, sobre estrábicos? Não podemos naturalizar isso, porque você vai repetindo, vai se tornar uma coisa meio banal, né? Qual é o problema de eu fazer uma piadinha? Como disse a Regina Duarte, ela se referiu ao presidente SIC da República, dizendo que ele não fala aquilo de maldade, ele fala de brincadeira. Então, olha só, brincadeira é uma coisa bacana, né? Quando tá bom para os dois, né? Quando a gente, né? Eu acabei de brincar aqui com a Silene e tal. Então, a gente é amigo, nos conhecemos há muitos anos, somos colegas de trabalho, então a gente brinca muito um com o outro. Mesmo assim, a gente corre o risco de um ofender o outro, de agredir. É sempre possível, né? Porque às vezes a gente perde um pouquinho aquele limiar, aquele filtro, aquela, né? Poxa, aí você vai dizer, não era isso que eu queria ter dito. Mas já disse, né? Não dá para você correr atrás da bala, falar assim, meu Deus do céu, preciso pegá-la antes. Eu não queria ter dado um tiro. A bala já saiu, né? E ela pode ser bastante ofensiva. Bom, dentro desse conceito de evasão de privacidade, eu trouxe uma imagem que talvez você já tenha ouvido falar sobre, que é a imagem do panóptico.
Essa ideia de construção, que é um projeto de arquitetura, foi criado por um arquiteto chamado Bentham. E depois ele foi transformado metaforicamente num conceito filosófico pelo Michel Foucault. E aí, esse é um conceito interessante, né? O que é o panóptico? É a ideia de você ter um espaço no qual você tenha uma centralidade visual e você tenha espaços, celas, nas quais você tenha o ingresso de luz e as pessoas vão sendo vistas permanentemente, né? Nesse sentido, a gente acaba evadindo a nossa privacidade, né? O Foucault classifica isso da seguinte maneira. Ele diz que o princípio é conhecido. Na periferia, uma construção em anel. No centro, uma torre. Esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Então, é como se nós estivéssemos, de alguma maneira, nos expondo, como se nós estivéssemos nos colocando nessa cela. Alguém permanentemente olhando, né? Lembrando aqui Pulp Fiction, para quem assistiu, John Travolta dançando, e, ao mesmo tempo, eu não me pareço muito com ele, eu acho, a Silene disse que eu me pareço, né? Pois é. Se assim lhe parece, né? Já dizia Luigi Pirandello. E aí, o Foucault fala de uma situação metafórica em relação à arquitetura, e a gente pode metaforizar em relação à nossa contemporaneidade. Nós estamos permanentemente numa situação de panóptico. Nós estamos nessas celas. Os nossos ambientes digitais são essas celas. Vou pegar aqui, fazer uma pergunta da Renata, do Rio de Janeiro. Parece apresentador de auditório, né? Renata, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, pegando o mote da pergunta que a professora fez, professora Silene, como podemos analisar a violência desse novo jornalismo mais autônomo? O ataque a certos grupos, o tom nada polido e profissional, é uma tendência que pode ser combatida? Olha, Renata, obrigado pela pergunta. Acho bem interessante a gente pensar na classificação. Será que alguns desses ditos jornalismos são jornalismo? Será que não são panfletos? E eu não estou falando de panfleto de direita, de esquerda. Panfleto. É mais ou menos quando a gente fala assim, mas a ditadura tal, ela era de direita ou de esquerda? Eu acho que é uma coisa mais estapafúrdia. Não existe ditadura de direita ou de esquerda, né? Ditadura é ditadura. Ideologia nenhuma permite ditadura. É diferente quando você fala de abordagem econômica, né? Talvez a ditadura brasileira tenha tido uma posição de Estado muito forte, né? Abrindo centenas de empresas públicas. A do Chile foi claramente neoliberal. Agora, não tem ideologia. Quando eu bato numa pessoa, isso se chama violência, não se chama educação. Não se chama orientação, se chama agressão. E aí, quando eu faço um jornalismo panfletário, não baseado na análise dos fatos e na possibilidade de controvérsia, isso não é jornalismo. Isso é panfleto, isso é irresponsabilidade. E, de modo geral, financiado. Então, sim, Renata, a gente precisa combater isso como? Trabalhando no sentido de não usarmos essa mesma estratégia, que de vez em quando dá aquela comichão, assim, do tipo, puxa, mas se a gente fizesse fake news também, hein? Não dá uma comichãozinha? Tipo assim, vou usar o mesmo remédio para combater. Não podemos entrar nessa facilidade, gente, né? A pessoa te agride e você fala assim, puxa vida, vou agredir de volta. É lógico, gente, nenhum de nós aqui, obviamente, né, da outra face. Não tem nenhum Jesus Cristo nessa sala, né? Não tem nenhuma pessoa assim, acredito eu, né, evoluída a ponto de receber um tapa e dizer, bom, bata de novo. De repente até curte, né? Mas... e também não tenho nada contra, tá? O importante é ser feliz. Mas o fato... Perdoe-me pela piada, gente. A gente perde os amigos, mas não perde a piada, né? Então, Renata, eu acredito que nós devamos trabalhar com responsabilidade no sentido de combater os panfletos com informação, com jornalismo de verdade. Eu não chamo isso de jornalismo. Eu acho que quem vem colocar fake news nos veículos de comunicação
Na minha opinião, tem uma palavra que começa com band e termina com do. É bandido, não é jornalista. É cretino. Então, algumas pessoas se intitulam jornalistas, se intitulam pesquisadores, se intitulam comentaristas, analistas, mas, na verdade, elas estão ali a serviço de uma atividade que pode ser muito irresponsável. Vou contar um exemplo para vocês. Eu tive no primeiro e no segundo turno na Record News, comentando as eleições. Então, eu fiquei durante 5, 6 horas no primeiro turno, na bancada, comentando. A Silene comenta bastante na bancada da cultura, né? E, às vezes, nós estamos do lado de pessoas que são claramente tendenciosas em relação a posicionamentos ideológicos ou políticos. E é claro que também dá aquela comichão do tipo assim, vou fazer aqui um panfleto, vou também defender o meu lado, mas aí eu lembro e penso assim, eu não estou aqui, não é o Luiz Alberto Pessoa, por mais que também esteja, mas eu preciso trabalhar com ética e responsabilidade. E aí a gente se segura, tem que segurar o freio. Nem todo mundo faz isso. Tem pessoas que falam, poxa, mas isso pode me render um cargo, isso pode me render um carro, isso pode me render, sabe Deus o quê, né? Eu ainda tento imaginar que a ética do jornalismo é uma responsabilidade a priori, né? É mais ou menos assim o juramento de Hipócrates que a gente tem. Bom, outra coisa que é interessante é a gente pensar nas bolhas de filtro, né? Pariser fala que a web personalizada é quando os usuários menos propensos à exposição a informações que desafiam ou ampliam a visão sobre o mundo, menos propensos a fatos que refutem informações falsas que outras pessoas compartilharam. Então, essas bolhas, filtro, elas fazem com que nós estejamos mais receptivos. Elas semeiam um ambiente mais facilmente para que nós não acreditemos ou não revisemos as informações. Ninguém acredita só porque é ingênuo. Nós acreditamos que nós também queremos acreditar. Nós temos predisposições históricas, sociais, culturais, pessoais, ideológicas, morais, para acreditar ou desacreditar em determinados objetos, né? Então, é uma escolha, de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, não é. Porque nós acreditamos em coisas que, para nós, parecem verdadeiras. Eu lembro, deixando aqui a academia e indo para a literatura, eu lembro do Harry Tiago Potter, que certa feita perguntou para o alvo Dumbledore. Todo mundo conhece, né? Ele disse assim, na minha cabeça, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, está presente. É só na minha cabeça ou é verdade? E o Dumbledore diz alguma coisa para ele como, se está na sua cabeça, é verdade. Então é importante nós entendermos que para as pessoas a verdade é aquilo que lhe pareça verdade, não aquilo que é para os outros, né? As pessoas não fazem a checagem, não fazem a verificação do fact-checking, não checam os fatos. Isso cabe a alguns institutos e aos jornalistas sérios. E mesmo assim podemos ser enganados o tempo todo. Sejamos cidadãos, sejamos jornalistas. Temos mais uma pergunta da plateia, vamos lá. Comente. Mas comente aqui, ó. Até que porque você pode criar uma história que não é verdadeira usando fatos verdadeiros. Você não precisa necessariamente mentir. Você pode contar só alguns fatos que te interessam. Você pode fazer um recorte que te interessa usando só a verdade. Então, é um jeito também de contar uma parte da história, é um jeito de esconder a verdade sem mentir, né? Bem lembrado. Eu lembro de uma peça publicitária da Folha de São Paulo, criada pelo Washington Oliveto, e é considerada uma das peças mais importantes de todos os tempos. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma seleção das 100 mais importantes peças publicitárias de todos os tempos. 98 são de língua inglesa, 2 não são de língua inglesa, e as 2 são do Washington Oliveto. Do primeiro Valizer, vocês devem conhecer, é uma peça, hoje ela seria politicamente incorreta, mas é uma peça que tem a sua poesia, né? E a outra é da Folha de São Paulo. Como você pode dizer verdades falando somente mentiras? Ou como você pode dizer uma grande mentira falando somente verdades, né? É o caso, aí é a ideia da pixelização em relação ao Hitler, né? Então ele queria ser artista, blá blá blá, muitas coisas bacanas, né? Do Hitler, né? Então, não se falou mentira sobre eles. Então, esse é um ponto importante do jornalismo. Não é porque você não gosta que você vai dizer só coisas ruins. Todo mundo, ou não, tem alguma coisa boa para ser contada sobre, né?
Por exemplo, eu não vou entrar aqui no mérito, né, para a gente não politizar a história, mas tem gente aqui cujo nome não pode ser pronunciado, eu fico pensando, deve ter alguma coisa boa, só não achei ainda, né? Mas eu estou disposto a ouvir, né? Preciso estar disposto a ouvir, porque de repente alguém fala assim, sei lá, o cara sabe fazer risoto, né? Não sei, duvido que saiba cozinhar. De repente o cara é super elegante, só que não, né? De repente, sei lá, de repente é um bom pai. No momento em que eu desse uma arma para os meus filhos atirarem na infância, eu já acharia que eu não era exatamente um bom pai. Mas tudo bem, a gente acha que, às vezes, a educação influencia para o bem ou para o mal. E às vezes a gente vê resultados bem ruins, né? Mas deixa para lá. Melhor, como diriam os outros, forget about, né? Deixa para lá. E aí a gente tem duas coisas importantes na contemporaneidade, que também tem uma relação com o ambiente digital. Uma delas é a sofomania. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é uma palavra que está no ambiente da gente. Sofômano é aquela pessoa que acredita que sabe mais que o outro. Lá atrás, nosso colega na abertura, ele falou assim, puxa vida, às vezes você vai lá na internet e fala, sei lá, eu estou com torcicolo, é o meu caso. Eu acordei com torcicolo do cão de anteontem para ontem, de ontem para hoje. E aí você vai lá na internet, assim, o que eu faço se eu tiver torcicolo? Vai ter um monte de coisa. Sei lá, você dá 3 pulinhos, né? Você coça a orelha direita e pisca o olho esquerdo. Tem um monte de coisa, né? Então, é sempre um risco de a gente achar que sabe mais. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa experiência, chegar na sala do médico e falar assim, então, é o seguinte, eu estou aqui porque eu estou com torcicolo, você passa um relaxante muscular, tem um relaxante super bom chamado Tandrilax, você passa para mim, e é o seguinte, não precisa nem fazer chapa, que já está tudo certo. Provavelmente muitos de nós já devamos ter passado por situações, talvez não exatamente como essa, mas parecidas. Então, o sofômano é aquela pessoa que desacredita os especialistas. E aí, voltando no que a Silene falou, existe um estímulo a certas violências simbólicas e existe um estímulo também à desacreditação nos especialistas. Por que eu vou acreditar no que a Silene fala sobre crise humanitária? Só porque ela pesquisa isso há décadas, né? Eu entro ali eu dou um Google e sei mais do que ela. Não é assim que funciona? Claro que não, né? Mas há o fortalecimento desse conceito, que eu não preciso de especialista, gente, né? Para que eu vou precisar de especialista? Só porque ela dedicou a vida dela para pesquisar isso? O problema dela, né? Perdeu tempo. Eu entro ali no Google, coloco as palavras-chave e tudo o que eu precisar saber, eu vou saber com números exatos, mesmo que eu esteja falando grandes bobagens. Então, a sofomania é esse risco absoluto. E aí, o colega tem uma pergunta, depois eu volto para a mitomania. Bom dia, boa tarde. Ontem, em sala, a gente estava tendo essa discussão sobre o jornalismo atual, e aí a gente entrou nessa questão de bolha social e acesso à informação. Em que ponto o acesso de uma pessoa que, por exemplo, ela é analfabeta funcional, política, ou até social mesmo, pode influenciar em toda essa questão? Bom, a gente vê o nosso país um pouco por conta disso, né? E a gente sabe que não são só aquelas pessoas que têm menos acesso à informação que também têm uma predisposição a defender totalitarismo, blá, blá, blá. Mas é claro que há uma tendência, há um estímulo para que as pessoas tentem melhorar a sua autoestima. E melhorar a sua autoestima, às vezes, gera um viés enorme, do tipo, puxa, eu não tenho informação, eu não estudei, eu não tive oportunidade, o que para muitas pessoas é uma realidade, mas eu tenho a internet, e com a internet eu recebo tudo o que eu preciso, aquelas pílulas de conhecimento, né? Quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, existia a Rádio Relógio do Rio de Janeiro. E aí ficava dando a hora tal, e de vez em quando tinha uns minutos assim de sabedoria. E aí tinha um quadro que era assim, você sabia que na Austrália os cangurus dormem durante tantas horas? Coisas assim que você fala, meu Deus, para que isso me serve? Mas é um pouco de cultura que hoje é passada por meio, por exemplo, de tweets, que é passada por meio de WhatsApps, no sentido de te dar a informação necessária para que você possa construir o seu pensamento. Mas é mais ou menos como se você começasse a construir um prédio do último andar. Eu imagino uma cena como essa, né? Então eu começo a ter opinião, por exemplo, sobre crise humanitária, eu tenho os dados, eu tenho os números, e aí eu começo lá, sei lá, pela cobertura. A Silene, ela tem
a fundação para isso. A Silene pesquisou como é que está o processo de fundação, como estão as vigas, como estão as colunas, ela colocou ferro, concreto, ela foi levantando, ela começou lá de baixo do chão, e ela vai indo. Talvez a Silene esteja, sei lá, no 5º andar, eu já começo do 20º. Só que eu começo do 20º sem ter 19 abaixo de mim. E aí, quanto menos capacidade de detecção da informação, quanto menos capacidade de filtrar essa informação, maior risco eu corro. Então, é claro, as armadilhas estão aí exatamente para isso, né? E, em relação à mitomania, é uma palavra que significa mania de mentir. Todo mundo aqui já deve ter mentido, quem não mentiu, atire a primeira nota de R$80. Em algum momento, a gente mente para quê? Para dar uma defendida, né? Para, né, sair de uma situação constrangedora. Não, não é nada disso que você está pensando, né? Isso aqui, não, de jeito nenhum. Então, é lógico que nós buscamos situações não verdadeiras para procurarmos um certo conforto, uma certa defesa. Porém, há pessoas que têm uma doença de mentir compulsivamente. E eu diria que nós estamos no momento em que a sociedade está doente, mentindo compulsivamente, porque há uma indústria de mentira. Isso subsidiada por empresas, por partidos políticos, por correntes ideológicas, por veículos de comunicação. E isso é alguma coisa muito perigosa. Porque no momento que você começa a banalizar a mentira, essa mentira passa a fazer parte da construção do ideário das pessoas. E isso é bastante preocupante. Um exemplo, não faz muito tempo, falaram muito do kit gay. E ao final das eleições do ano passado, um número gigantesco de pessoas acreditava no kit gay. Assim como hoje muita gente acredita na ideologia de gênero. Por mais que ela não exista. Existe identidade de gênero. Ideologia de gênero talvez até exista, porque tem uns doidos aí que inventaram, né? Mas existe com tanta fundamentação quanto esses doidos. Mas o fato, gente, é que a desinformação leva a isso, a você acreditar. A mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade, todos nós sabemos disso, né? Então é importante que nós monitoremos e procuremos fazer esse trabalho de formiguinha como pessoas e o trabalho ético como jornalistas. Não que jornalista não seja pessoa, né? Não pode. Ai, gente, ela é muito chata. Eu estou almoçando, ela fica falando que eu tenho que comer. Ela vem aqui, ela faz pergunta. São 2 por pessoa. Quando você começou a falar agora de fake news, enfim, eu me lembrei, quando você citou o exemplo do kit gay e as pessoas acreditaram, é importante, acho que também a gente debater que nós não estamos diante de nada súbito. Isso faz parte de uma construção social que vem já nos últimos anos. Quando você falou do kit gay, eu me lembrei, não sei se vocês se recordam, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos quando o Al Gore disputou as eleições com Bush. Isso foi 19 anos atrás. E perguntaram se votariam no Al Gore, já era uma pessoa muito conhecida, seu engajamento político com as questões ambientais, direitos humanos, e algumas pessoas diziam, eu jamais votaria no Al Gore porque ele é judeu. E o Al Gore não é judeu. Então, houve uma propagação de um rumor, na minha área a gente chama isso de rumor, né? Rumor é uma falácia, é uma informação que precisa ser checada, não necessariamente uma mentira, não necessariamente uma verdade. Alguém trabalhou com isso porque havia um momento ali de... Isso, exato, pois é. E o Al Gore, não só por essa razão, mas outras razões, perdeu as eleições. Mas lembrando que isso é de 2000, né? Ou seja, 19 anos, o quadro foi, na verdade, se agravando. Então, é interessante pensar como é que nós deixamos que aquele quadro que poderia ser um agudo que pudesse ser tratado, se transformasse num quadro crônico, e que agora é um crônico com um pico. Ou seja, o que nós estamos vivendo, eu entendo como o agudo de um crônico. Eu espero que já tenha atingido o pico, né? Eu tenho muito medo. A gente sabe que essa ideia de geração de rumores com objetivos perversos é bastante antiga. No Brasil, a gente teve a famosa revolta da vacina na República Velha,
Puxa, as mulheres vão ter que levantar a saia para tomar vacina na coxa, né? Que absurdo. Então, mentiras absurdas já foram repetidas muitas vezes, né? Palavras foram colocadas na boca de muitas pessoas, né? E é claro que isso vem se tornando muito mais profissional, muito mais eficiente, muito mais massivo. É como se fosse um rastilho de pólvora, né? Atingindo muita gente de uma maneira muito rápida. E até um pouco disso, né? Envelhecendo tão rapidamente essa notícia que uma outra já vem para frente, aquilo fica consolidado. Você não dá uma olhadinha para trás para você ver se realmente aquilo aconteceu. É uma coisa assustadora, perigosa e também tem uma relação com o que o Lippmann escreveu em 1922, com a falta de apetite informacional. Nós nos contentamos, nos satisfazemos com informações muito superficiais. Não vamos, nós, eu digo cidadãos de modo geral, profundamente em relação à notícia. E nós temos um transbordo informacional, uma infotoxicidade. A gente tem informação demais. Meu Deus, se você fizer uma rolagem em qualquer rede social, se você fizer uma rolagem em qualquer portal, se você abrir um jornal, ainda que a gente não tenha tantos jornais quanto talvez devêssemos ter, né? Tantas revistas quanto poderíamos ter, a gente tem informação demais e não consegue dar conta disso. E quer dar conta de tudo. Então, talvez com 2 ou 3 palavras já bastem para que você discuta profundamente a crise humanitária. Sei lá, eu sei sobre o Iêmen, né? Sei sobre, ou seja, aquilo que impressiona. Você fala, nossa, você entende muito, por mais que a pessoa não faça a menor ideia do que está falando, né? Então, é claro, a Silene pesquisa isso a vida inteira, vai continuar pesquisando e ela sempre vai ter muito para aprender sobre o assunto, que é um assunto denso, complexo, assustador. E eu, certamente, não entendo nada sobre o assunto, né? As informações que eu tenho são muito superficiais sobre isso. Portanto, eu tenho que me resguardar e ouvir. Mas ouvir é algo difícil na contemporaneidade na nossa sociedade. E aí a gente também tem um problema de incontinência enunciativa. Eu falo muito, muito rapidamente. Eu não consigo segurar as minhas emissões de informação, as minhas emissões opinativas. Eu preciso dizer o que eu acho daquilo. E todo mundo se acha muito salvaguardado para dizer o que acha sobre tudo, mesmo que não tenha parado para refletir. Um pouco dessa pressa de saber, pressa de dizer, pressa de opinar, de se posicionar. Eu preciso me posicionar sobre tudo? É claro que não. Eu preciso ter opinião sobre tudo? É claro que não. Eu preciso pensar. Às vezes, talvez eu precise ouvir um especialista, talvez eu precise refletir e talvez eu não conclua uma opinião sobre aquilo. E isso leva àquilo que eu chamo de endosso cego. É muito comum que nós curtamos, compartilhemos, defendamos coisas que nós não sabemos. Por exemplo, há pouco nós tivemos um número enorme de queimadas na Amazônia. Estamos tendo agora no Centro-Oeste, né? E é interessante que, dependendo da pessoa com quem você converse, ela vai ter uma opinião sobre aquilo, sem ter a menor noção do que está falando, obviamente. E às vezes até endossada por informações ligeiras. No dia que nós tivemos a São Paulo sitiada pela fumaça, todos vocês devem lembrar, faz o quê? 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas. É interessante que às 16 horas, o Estado de São Paulo deu uma notícia sobre o assunto, informando que aquilo era relativo a uma mudança climática. Às 18 horas, a Folha de São Paulo deu uma notícia falando que aquilo era decorrente das queimadas na Amazônia. Olha que interessante, você fala assim, bom, mas depende da fonte, né? Qual foi a fonte? A mesma, Instituto Nacional de Pesquisas Meteorológicas. Disse uma coisa às 16, uma outra coisa às 18. Foi mal intencionado? Foram dois porta-vozes diferentes. Pode ter havido aí uma distorção informativa, mas pode ser que tenha tido uma atualização informativa. Num primeiro momento, é mudança climática, depois tiveram os dados comprobatórios. Os cientistas, eles falam a partir de dados, não falam a partir de achismos. Eu acho que vai chover amanhã, né? Não acha nada, né? Você tem que ter pesquisas que possam te dar uma possibilidade de previsão. E a previsão pode se transformar também no meio do caminho, né? No meio do caminho havia uma intempérie. E aí a gente está no momento que eu chamo de era da intolerância, né? Um momento difícil de discutir, porque a imprensa também tem sido colocada como se ela fosse panfletária.
As pessoas chegam a dizer que, já chegaram a dizer que a Veja é de esquerda. Olha que bacana, né? Que curioso. Isso que é criatividade. Mas, até porque o próprio conceito de esquerda e direita está tão vazio, né? As pessoas precisam voltar lá nos jacobinos e girondinos para pensar um pouco sobre o assunto, né? E aí a gente tem, dentro do jornalismo, e envolvendo o jornalismo misturado com as organizações e com a população, a ideia básica do ethos, logos e pathos, né? Ou seja, muitas vezes a gente acaba absorvendo informações de maneira patêmica, pelo nosso sentimento, e não necessariamente pelo nosso logos e pelo nosso filtro ético. Isso faz com que, certamente, nós corramos riscos incomensuráveis. É importante nós avaliarmos que sempre o pathos está presente, né? Nós temos predisposições a gostarmos ou a não gostarmos de alguma coisa. Ao jornalista cabe colocar os 2 pontos anteriores como essenciais. O ethos, ou seja, eu não gosto daquela pessoa, mas eu tenho que ouvi-la para que eu possa ter uma opinião melhor formada, para que eu possa ter dados mais concretos. É lógico, aí eu volto lá na jornalista da CBN. Não, eu não vou ouvir um misógino para falar sobre misoginia. Ao misógino, o direito ao silêncio, né? Acho que é isso. Ao homofóbico, o direito ao silêncio. Não tem que se manifestar e fortalecer esse tipo de situação. Bom, aí eu gosto muito de uma frase do Viktor Klemperer, que ele fala que as palavras podem ser pequenas doses de arsênico. E vocês sabem que pequenas doses de arsênico matam a pessoa de uma maneira sutil, suave e lentamente. Então, as palavras têm um peso enorme. Os símbolos, o jornalismo, a comunicação tem um peso muito grande, né? E aí a gente não pode esquecer que a comunicação vem sendo feita de uma maneira muito explícita. Afinal de contas, a gente teve lá na década de 1930 o nazismo defendendo a morte dos judeus, a morte de determinadas populações minorizadas, não necessariamente minoritárias, mas elas eram diminuídas a partir de determinados conceitos. E foi feita uma comunicação muito importante, ou seja, a comunicação tem importância para o bem e para o mal, se vocês me permitem, um lugar tão comum quanto esse de bem e mal, né? Mas o fato é que havia uma cineasta, Leni Riefenstahl, havia um comunicador, uma pessoa especialista em opinião pública, que era Goebbels, trabalhando nesse sentido. E aí depois, no outro lado, na América, a democrática América, a gente teve o macartismo e a ideia de ou você está junto ou você está contra. A mesma ideia defendida pela ditadura, que nem criativa foi, né? Afinal de contas, love it or leave it virou ame-o ou deixe-o. Nem sequer tiveram a ideia de fazer uma coisinha mais bacaninha, né? Poxa, que era não questione. E se você não questiona, isso é ditadura. Não existe ideologia que não permita o questionamento. Não é possível que qualquer espaço democrático não tenha suas portas abertas. Não tem a possibilidade do debate, da discussão. É lógico, gente, que é tão bom ser aplaudido e tão ruim ser vaiado, mas a vaia é um processo democrático, seja ela concreta ou simbólica. E aí, recentemente, nós tivemos agora em julho a presença do Manuel Castells, um sociólogo catalão, espanhol, bem importante, e ele falou que nós vivemos hoje uma era de ditaduras suaves. São ditaduras eleitas democraticamente. Lembrando que Hitler também foi eleito democraticamente, né? Então, a gente não pode também entender que a democracia está garantida pelo fato de que ela pareça ser democrática. Nós precisamos questioná-la sempre, sempre e sempre. E aí hoje a gente vive movimentos bastante preocupantes nos Estados Unidos, como o alt-right, que é a chamada direita alternativa, e movimentos de white power. Por exemplo, quando a gente faz isso aqui, significa o quê? Ok, né? Ok. Então, quando a gente mergulha, a gente faz isso aqui é para subir, isso aqui é para descer, isso aqui é que as coisas não estão muito boas, isso aqui é que está tudo certo. Isso nada mais é do que um símbolo que significa está tudo bem porque é ou killers, nenhum morto. Mas hoje, algumas pessoas transformaram isso num W e num P, white power. Então, em alguns lugares dos Estados Unidos, quando você faz isso, você está defendendo a supremacia branca. Não pode haver supremacia de nenhum tipo. A priori, somos seres humanos.
independente de cor, raça, credo, religião. Essa é a questão da tolerância. E isso vem sendo defendido por vários grupos. Quando a gente coloca... Eu jamais escrevo, quando eu acho alguma coisa engraçada, KKK, porque eu sempre lembro de Ku Klux Klan. E é interessante, né, porque é uma coisa que me faz mal pensar que alguém possa, além de tudo, ser covarde, né, porque além de praticar atos brutais, ainda se encapuzava de uma maneira covarde, né. Então, não que isso seja pior. Ser covarde sempre, né? Mas eu nunca ponho assim, que engraçado. Não, jamais kkk. Quando eu vejo kkk, eu falo, vixe Maria, dá uma certa gastura em mim. Por mais que seja uma tolice. Eu faço mergulho. Quando eu vou fazer assim, eu já falo, puxa, white power, dá um certo medinho, né? De defender uma coisa inaceitável de ser defendida. Somos seres humanos, ponto. E aí, a gente vai... o politicamente correto crescendo de uma maneira muito significativa. Bacana ser politicamente correto, né? Divertido ser politicamente correto. Engraçado, nada disso. Inaceitável é a única palavra que a gente pode usar para isso, né? E aí, a gente tem um processo de organizações que fazem a sua própria comunicação, organizações que são comunicadas por outras, mas fundamentalmente são disseminadas. E essa disseminação é um processo que o jornalista precisa prestar muita atenção, porque ele precisa prestar mais atenção no comunicante do que no disseminado. Ele precisa entrar em contato com o fato, com a notícia. E aí eu não posso deixar de fazer uma graça e trazer ali o Milor. Eu fiz uma citação ao Milor, uma referência na abertura, trago de novo Milor Fernandes, ele dizia, sempre muito engraçadinho, ele dizia, fique certo de uma coisa, meu filho, se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Bonito isso, né? Então, seja convicto para um dia você vender a sua convicção. Estou sendo, obviamente, bastante cínico, bastante irônico. E aí, usando o Esperanto, que era uma língua que alguns acreditavam que um dia iria unir todo mundo, eu queria dizer para vocês, Dankom, que significa muito obrigado. E abrir para perguntas que vocês as tenham, por favor, ainda que vocês já as tenham feito ao longo da nossa conversa. A gente tem mais um tempinho. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, uma declaração de amor, talvez? Tem gente que usa helicóptero para fazer declaração de amor, tem gente que pode usar uma conferência para pegar o microfone e falar assim, Silene, eu te adoro. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Você? Não. Eu sou tímida. Eu também. Ok. Oi, está me escutando? Eu queria saber a sua posição no seguinte. Essa opinião desenfreada em que tudo que não é conservador ou tradicional, como as mídias tradicionais, sejam fake news, isso não pode deslegitimar outras iniciativas que possam, talvez, agregar a democracia? Certamente. Existe um trabalho bastante forte. Se tem uma coisa que é tradicional, uma maneira de eu te combater é tentando minar o que você disser, né? Então, a gente pode minar a pessoa pela busca da ridicularização. Mas também a gente pode ridicularizar a pessoa por alguma característica dela. E a gente pode tentar fragilizar por meio da tentativa de fragilizar a reputação. Então, quando você tenta fragilizar a reputação de determinados veículos, você fortalece outros. Numa peça bastante antiga do Shakespeare, Otelo, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz assim, um personagem diz para o outro, reputação, reputação, reputação. Perdi a minha reputação, a melhor parte de mim, a melhor parte de minha alma, sobrando somente a minha parte animal. Então, quando você tira a reputação de um veículo de comunicação, e esse pode ser um processo longo e bem trabalhado, como disse a Silene, então eu vou tirar a reputação do Al Gore, ainda que dizer que ele é judeu não mudaria absolutamente nada para mim, sendo ou não sendo, mas para algumas pessoas sim, né? Então, quando você, por exemplo, hoje associa religião a algumas pessoas e tira a religião de outras,
Isso também pode ser um elemento de fragilidade. Quando você atribui elementos conservadores para algumas pessoas ou tira de outras, você também fortalece isso. Eu lembro que na prefeitura, na campanha prefeitura de São Paulo, entre o Fernando Henrique Cardoso e o Jânio Quadros, vocês nem devem lembrar disso, né? Que já houve, o Jânio Quadros ganhou as eleições. Uma das coisas que falavam sobre o Fernando Henrique Cardoso é que ele era ateu e já tinha fumado maconha. Super importante para a gente avaliar a possibilidade de ser prefeito ou não, né? O cara já fumou, mas não tragou, né? Então tem coisas assim tão estapafúrdias que vão sendo colocadas. E a imprensa vem sendo atacada de uma maneira bastante forte, no sentido de associá-la a determinados posicionamentos. A capa da Folha de São Paulo, do outro final de semana, expondo a imagem daquele gibi, né, com os dois rapazes, dois jovens se beijando, se osculando, é também trabalhada no sentido de dizer, mas a Folha defende o kit gay, ela defende a ideologia de gênero. Mesmo que estejam dizendo, ela defende duas coisas que não existem. Portanto, ela não defende nenhuma dessas coisas. Você não defende uma coisa que não existe. Então, sim, há um trabalho forte no sentido de uma busca de conservadorismo. A Silene citou a Hannah Arendt, e tem uma frase que eu acho bem interessante dela. Ela diz o seguinte, ela diz que as revoluções são restaurações. Então, muitas vezes, quando eu quero fazer uma revolução, eu quero fazer a revolução para trazer alguma coisa de volta. E os grandes movimentos de libertação são seguidos por grandes movimentos de conservadorismo. E hoje nós vivemos uma sociedade que busca conservadorismo. Por quê? É uma mescla de crise econômica. Então, quanto mais apertado eu estou, mais eu abro mão da minha própria liberdade. Então, puxa vida, quando eu tenho muito medo da violência, eu aceito, por exemplo, viver num condomínio com várias grades, com vários portões para entrar. Eu aceito dizer para o meu porteiro que eu estou indo para a minha própria casa. Ou seja, nós abrimos mão da nossa liberdade. E há situações nas quais a falta de informação faz com que nós abramos mão da nossa própria capacidade de interpretação e de opinião. Então, eu passo a pensar com as suas palavras porque eu abri mão de refletir sobre isso. Então, conturbada, delicada, angustiada, ansiosa, e nós temos uma democracia fragilizada, muito fragilizada, porque no momento em que uma população seja maior que zero, defende tortura, defende ditadura, defende desrespeito às características individuais das pessoas, é um momento que a gente tem que ficar muito atento, muito preocupado. Afinal de contas, a salvação é individual. Você disse que a gente está numa ditadura sutil. Dá para dizer que a gente está sofrendo uma sutil censura na nossa liberdade de expressão? Porque você mesmo disse que um símbolo que você usava já foi ressignificado e você já não se sente mais à vontade em usá-lo. E a gente tem muito essa dificuldade de dar nome às coisas hoje em dia. A gente não tem coragem de dizer que o presidente é homofóbico, ele é racista. Então, a gente está se prendendo de dizer as coisas porque essa ditadura sutil está deixando a gente mais autocensurado. Sutilmente a gente está se censurando, deixando de falar as coisas, deixando de dar nome às coisas. Concordo plenamente contigo. Tem um jornalista de quem eu gosto muito, chamado Kenneth Alencar, e eu não sei como ele está vivo e está empregado ainda, né? Eu torço para que ele continue vivo por muitos anos e trabalhando, porque ele faz um trabalho sério. E ele fez um post que eu achei assim, sensacional. Ele falou assim, até quando nós vamos naturalizar determinados comportamentos? Falar que a pessoa é polêmica, falar que a pessoa é engraçada. Não, você usou as palavras certas, né? Racismo é crime. Homofobia é crime. É inaceitável. E a gente, com certas tendências a ser democrático, nós pensamos, inclusive, que nós precisamos ser pluripartidários, ideários, e a gente tenta conservar um pouco a nossa fala. E aí o Kenneth Alencar, acho que ele definiu isso de uma maneira muito certa. Não, a gente tem que dar um nome aos bois, você está certo. Então se você é racista, você é racista.
Não é que, é que a pessoa faz comentários engraçados sobre... Não tem graça, gente, né? Não tem graça você falar sobre a cor da pele, não tem graça você falar sobre a maneira como a pessoa se expressa. A tua expressão é sua, a minha é minha, né? Então, se eu estou incomodado, então eu preciso refletir sobre a minha própria maneira de respeitar as pessoas. Você definir empatia. Então, você está certo. A gente vem, inclusive, naturalizando coisas que não são inaceitáveis. E aí eu brinquei. Alguém ouviu algum comentário de um especialista contra a reforma da Previdência? Não. Porque a grande mídia chama a gente para falar, gente, a reforma da Previdência é boa, é bacana, é chuchu beleza. Eu diria, aqui, a minha opinião, infelizmente ela é necessária. Mas a maneira como a gente vai fazer isso é que faz a diferença, né? Então, qualquer presidente que tivesse sido eleito, o Haddad, o Ciro, a Marina, o Alckmin, qualquer um teria feito a reforma da Previdência. Mas como você vai fazer isso, né? A maneira como você vai apregar. Então, assim, a gente está numa ditadura suave, sim, como disse o Castells, porque a gente vive meio que banalizando, suavizando determinados comportamentos que são inaceitáveis, né? Então, ninguém pode desrespeitar mulher, ninguém pode desrespeitar negro, ninguém pode desrespeitar homossexual, ninguém pode desrespeitar ninguém. Ponto. Concordo contigo. Olá, bom dia, boa tarde, já não sei mais. Boa noite. Boa noite. Você tinha falado sobre a infotoxicidade. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre o termo e fiz uma anotação assim sobre a informação ser prejudicial para alguém. Aí eu pensei nesse mundo muito digital que a gente está, sobre, dentro dos influencers, os haters. Eles entrariam dentro desse contexto, porque é muito disforme as informações como você coloca e fica complicado até para você postar algo. Eu reflito muito antes de postar qualquer coisa. Por questões de erro de português, já fui atacada por 3 erros de concordância. A pessoa fala assim, como você, jornalista, postou este tipo de erro? Porque eu sou um ser humano, a gente erra também, né? Aconteceu. Realmente eu não gosto de errar nos meus textos, mas aconteceu. E aí, nessa parte dessa toxicidade que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma sociedade tóxica. Porque a nossa amiga acabou de falar sobre essa postura do não colocar-me porque eu não sei o que o outro vai achar. O racista é racista, o homofóbico acabou, não tem meio termo. Então, eu queria entender mais o que você acha dentro dessa visão, dessa toxicidade sobre os haters, que é um ataque assim que está muito complicado, a gente está em pleno Setembro Amarelo, e essas pessoas são extremamente prejudiciais dentro da construção até do indivíduo, principalmente dentro do universo infanto-juvenil, dentro até da adolescência, que eu acho que são os principais alvos dessa galera. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, voltando ali no Aristóteles, quando a gente pensa em ethos, patos e logos, os haters, como os lovers, estão no ambiente do patos, né, da paternização discursiva. E é importante a gente pensar que tem que ter um aspecto objetivo, né, e não sentimental. Existe uma indústria de haters, seja pela institucionalização do ódio, seja pela valorização da agressividade, seja pela falta de empatia, seja pela falta de respeito à dignidade humana, né? Então, todos esses elementos que a gente vinha gradualmente, sutilmente melhorando, né? Então, vagas para deficientes, vagas para mulheres grávidas, defendem que mulher grávida não está doente. Não está doente, mas não está numa condição plena. Tem uma necessidade especial ali, momentânea, né? Então, a gente vinha evoluindo isso. Eu me lembro que nos últimos anos, às vezes eu viajava para outros países e coisas do tipo precedência na fila para pessoas mais velhas. Em vários países europeus não tinha. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Me ficava orgulhoso de ser brasileiro, sabe? Aí eu já cheguei até em aeroporto fora do Brasil e falei, gente, mas ó, tem velhinho ali, tem que passar na frente. Não, tudo bem. E aí eu ficava orgulhoso, sabe? Falando, no Brasil a gente alcançou minimamente isso. E a gente vem regredindo muito fortemente, né? E essa regressão não é uma regressão que nós possamos atribuir a uma pessoa ou a um partido. É um processo. Porque o ódio está dentro das pessoas, como o amor. Nós somos duais. E a sociedade precisa trabalhar no sentido de esclarecer que o ódio é crime. Crimes de ódio são crimes de ódio.
E vivemos num momento difícil, em que as pessoas têm sofomania, então eu me considero muito melhor do que você, portanto eu vou dizer para você o que é certo e errado. Eu vivo numa sociedade em que os níveis éticos estão bastante fragilizados, talvez estão claudicantes, né? Estão bastante mancos, e é importante a gente pensar que, lógico, que qualquer exposição que a gente faça, puxa vida, eu lancei um livro esse ano, né? E aí, quando a gente lança um livro, assim, meu Deus, parafraseando Gonzaguinha, estou com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Lembrando do grande, querido Gonzaguinha. E, permanentemente, nós estamos expostos. E aí, o risco é sempre muito grande. E as redes sociais são ambientes nos quais as pessoas podem ser facilmente agredidas, né? É agressão sem rosto, agressão sem identificação, agressão sem culpabilização. Então eu te agrido, fica por isso mesmo, né? Você me agride de volta, te agrido, tal, fica por ali. Quem vai cansar primeiro? Então é um cenário delicado, preocupante, em que a sociedade está absolutamente tóxica, né? E quando a gente pensa que as redes sociais vão dar voz, às vezes elas dão a voz para a agressão. Isso é bastante preocupante. Temos mais uma pergunta? Voltando na parte lá da censura, o presidente essa semana ele disse, né, no Twitter que a grande imprensa é a inimiga do Brasil, né? Será que isso é uma porta para começar a censura nas grandes mídias? Ele vem dizendo isso o tempo todo, né? Porque pensa o seguinte, se você fosse a pessoa que desse informação para todo mundo, olha o poder, né? Que maravilha. Se todo mundo passasse a tomar as próprias decisões baseadas no que eu dissesse. Se todo mundo saísse daqui e falasse assim, Luiz Alberto, que medo disso, né? Lavagem cerebral é quando você tem uma voz única, né? Quando alguém fala no seu ouvido assim, compre batom. Aí você sai dali e compra batom, né? E de repente você tem alergia. Eu nem de chocolate gosto, né? Então eu vou sair daqui e vou comprar batom, para quê se eu não gosto de chocolate? Então, esse tipo de posicionamento é muito perigoso, né? Porque diz assim, não confie na imprensa, confie em mim. Eu sou a fonte única da informação. Vivemos um momento delicado, que as pessoas governam pelo Twitter, né? Já que a gente já está mais entre amigos, esses dias, já temos bastante intimidade, esses dias o governador do estado de São Paulo, ele fez uma determinação de censura pelo Twitter. Twitter não é órgão oficial. Governador não censura processos de educação. Ele cometeu vários erros, inclusive erros de gestão. E ele, ainda por cima, acusou o Crivella de ser censor e disse, não, eu não sou censor, eu só estou ali ajudando, tirando toda uma apostila com todos os conteúdos de milhares de pessoas. Então, isso é absurdo, sim, é censura, e nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Mas é em defesa da moral e dos bons costumes. Quem sou eu para defender a moral e os bons costumes? Né? Cada um que defenda os seus. Quando não há crime, você não pode culpabilizar por um problema mal resolvido seu, né? Ou por um ideário político. Então, ser a única voz é o sonho dourado. É da natureza do ser humano ser manipulativo. Os seres humanos gostam disso, né? De eu decidir o que vocês vão comer, vestir, pensar, fazer. É da nossa natureza. E nós precisamos evoluir para que nós possamos buscar o melhor da natureza humana e não o pior. Portanto, sim, ele quer desqualificar a imprensa, porque, obviamente, cabe à imprensa dar todas as versões para o fato. Por mais que a grande imprensa esteja sendo muito leniente, muito generosa, muito caridosa, dizendo que, olha, como ele é polêmico. Não existe polêmica sobre racismo. A palavra é uma só, crime. Olá, boa tarde. Aproveitando o gancho do colega aqui, e como você falou que você esteve na cobertura da eleição, o quanto você... Foi difícil, viu? Sofri pra caramba. A gente sabe que teve a questão dos boots, das